Tudo bem com vocês? Sou o Mars e é um prazer tê-los aqui acompanhando este vídeo. Estamos no gráfico do Ethereum, o gráfico diário aqui. Vamos analisar aqui o que o preço desenvolveu nos dias 19 e 20 e no dia 21. Esse vídeo aqui a gente vai abordar principalmente as oscilações do preço no Ethereum. Vamos tentar entender um pouquinho essas oscilações aqui para que a gente consiga perceber o caminho desse preço e quais os alvos possíveis e prováveis, tá bom? Então nós vamos ver os padrões aí. Eu vou abordar alguns padrões, nem todos os padrões que eu estou trazendo eu vou abordar nesse vídeo hoje, porque os padrões que não se movimentaram ou não tiveram nada expressivo, eu não vou abordar. Agora os padrões que estão trazendo alguma novidade, eu abordo. Tá bom? Aí por último eu vou abordar a estratégia do canal, onde tem aqueles pontos de entrada e saída. Lembrando que esse vídeo não é uma indicação de investimentos, é um vídeo educacional, né? E as abordagens contidas aqui é para auxiliar no entendimento aí dessas oscilações desse preço dentro do ativo. Bom, este primeiro padrão aqui, o que ele demonstra para nós? Pessoal, por que o padrão ele é importante? Ele é importante porque ele me direciona ou ele me dá uma ideia da direção desse preço. Então, se estamos com topos e fundos ascendentes, o preço me diz que ele quer vir para cá, tranquilo? Mas olha só, momentaneamente, o Ethereum ele está me dizendo que aqui tem um topo. Vai depender do fechamento desta barra, porque hoje nós estamos no dia 21, faltam umas 7 horas para o fechamento dessa barra, então muita coisa pode desenvolver ainda. Mas pelo direcionamento do preço, pela movimentação e por ser final de semana, essa barra eu acredito que ela não vá se movimentar tanto assim. Se ela fechar próximo disso, e isso for um topo, então aqui tem um topo mais baixo que o anterior. Bom, se reverteu esse topos e fundos ascendentes, provavelmente ainda não, vai depender do próximo fundo que ele for formar. Se for abaixo desse, com certeza aí vai reverter esse processo aqui. Como não fechou ainda, ele pode fechar acima, ou mesmo que ele feche aqui, eu estou praticamente no momento de equilíbrio aqui, porque eu tenho um fundo e um topo muito próximo. Além desse equilíbrio, o que isso me diz? Isso me diz que o preço está se contraindo muito, e quando tem uma contração, é como se fosse uma mola. Você contrai, você aperta a mola, quando você solta, ela vai espirrar. Então, aí que ele vai fazer a definição para um dos lados. Por isso que hoje a abordagem desse vídeo vai ser no intuito da gente entender essa oscilação desse preço no Ethereum. Por enquanto, o preço me diz que ele quer vir para cá. Nós temos alguns alvos aí que nós vamos abordar, mas dentro deste padrão aqui, pessoal, olha, eu tenho um alvo bem importante que eu aguardo o Ethereum vir neste alvo aqui, tá bom? São esses dois alvos. Este alvo, que é justamente a mínima desse doji aqui, e eu tenho o corpo dele, que é o alvo do preço. O preço tem esse alvo aqui. Tudo bem? Então eu espero o Ethereum aqui? Sim, pessoal, eu espero. Dentro do que o gráfico está me mostrando, eu acredito numa possibilidade maior de o preço primeiro buscar aqui para depois ele dar seguimento na queda dele, porque no macro ainda é queda, tá bom? Então a gente entende que há uma queda, mas só para que a gente faça um repasse, eu vejo o preço do Ethereum nesses pontos. A partir daqui, eu acredito que ele vai desenvolver uma alta mais importante? Não. A partir daqui, dentro do que o preço me demonstra, eu vejo o preço fazendo um recuo mais importante. É claro que, se o preço, ao invés dele desenvolver a continuidade desta alta, se esse preço, ele a partir daqui cair e romper este fundo aqui, aí efetivamente está descaracterizado esse
topos e fundos ascendentes e começamos a fazer topos e fundos descendentes. Por quê? Porque esse daqui é um fundo, este é um fundo validado, ou seja, houve o rompimento deste topo aqui validando este fundo. Se ele foi validado, ele não pode perder este fundo e fechar abaixo. Se isso acontecer, o preço vem para cá e a gente anula essa alta aqui para este alvo. Mas esse alvo está perdido? Não, ele vai ser alcançado pelo Ethereum com grande possibilidade um pouco mais para frente, mas eu acredito que ao invés de ele vir para cá, o Ethereum primeiro vai atingir esses dois alvos. Aí sim, a partir daqui, eu acredito que a baixa continue essa tendência. Isso vai acontecer? Não sei, mas é uma probabilidade e possibilidade que eu vejo como importante, tá bom? Lembrando que o preço não pode nem desenvolver algo parecido com o que eu estou dizendo a vocês, mas o padrão do Ethereum em relação a essas oscilações que ele vem fazendo e em função dos padrões que eu já visualizo lá de trás há muitos anos, a possibilidade é muito grande dele vir aqui. Mas eu entendo que ele tem a possibilidade de baixas expressivas ainda, porque nós temos alvos lá embaixo. Vamos ver um outro padrão. Pessoal, esse padrão aqui ele ainda não se quebrou, tá? É o padrão aqui, deixa eu pegar aqui. É o padrão do triângulo ascendente, que ele rompe normalmente para cima e ele tem um alvo. O alvo dele é esse. Eu vejo ainda o Ethereum neste alvo? Também eu vejo. Esses dois alvos aqui são os que eu acabei de falar para vocês naquele outro gráfico, tá bom? Então, além desses dois alvos, eu vejo o Ethereum também neste alvo desse triângulo ascendente, porque ele não se quebrou. Ele irá se quebrar no momento que o preço entrar aqui para dentro. Aí a gente desconfigura. Mas o padrão, ele foi inefetivo? Não, ele foi efetivo porque ele criou o padrão do triângulo ascendente e rompeu para cima, que é o padrão. Ele só não atingiu o alvo agora, né? Provavelmente, se for isso que vai acontecer. Tá bom? Bom, em cima disso, pessoal, olha só. O que eu tenho para que efetivamente o Ethereum atinja esses alvos que eu estou dizendo a vocês, tá bom? Lembrando que todos esses alvos aqui, eles vão ser o que aqui? Uma resistência. Então, o preço de baixo para cima, quando atinge esses alvos, a tendência dele é fazer um recuo, porque é uma resistência. Então, o preço vem, atinge esse alvo, ele faz a probabilidade de fazer um recuo. Se ele atingir o próximo alvo, a mesma coisa. Esse alvo eu vejo como alvo que dificilmente o preço vai passar sem fazer um recuo importante, tá bom? Então, todos esses três pontos aqui são pontos de resistência. Mas antes disso, pessoal, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho alvos, né, com a possibilidade da definição, né, realmente da direção do preço do Ethereum no curto prazo. Por quê? Pessoal, o preço ele está se comprimindo, ele está iniciando aqui provavelmente uma lateralidade. Se nós ficarmos efetivamente em uma lateralidade, o preço vai ficar aqui dentro se batendo, tá bom? Até ele fazer o rompimento. Ele pode fazer o rompimento agora de imediato já? Ele até pode fazer o rompimento, tudo bem? Ele até pode fazer, mas pode ser que o preço fique mais um período aqui dentro. Mas o que eu quero mostrar dentro desse padrão? Claro que para ele atingir esses três alvos importantes que eu vejo o preço atingindo antes de fazer uma queda mais expressiva, ele necessita fazer um rompimento característico. Qual é o rompimento característico? Então, eu preciso só aguardar chegar lá para eu saber que foi efetivo? Não, pessoal, eu consigo visualizar antes. Por quê? Se esse é um ponto de provável lateralidade, ou seja, o preço ele tende a ficar aqui dentro até o rompimento para um dos lados, o que então eu tenho que esperar? Bom, entendendo que dentro dos padrões, tá bom? Dos padrões do preço. Aqui, esta barra é uma barra importante que ela basicamente atrai o preço para ela novamente
pela formação dela, assim como esta barra aqui. Então, o preço, eu aguardo o preço aqui? Sim, aguardo sim. Se ele vai vir antes aqui do que este ponto, aí eu já não sei. Se nós olharmos os padrões, pessoal, olha, eu sempre vou abordar aqui padrões, não vai ser nada de achismo, sempre padrões, porque o preço repete isso toda hora. Então, vocês concordam que se nós olharmos aqui, ó, nós temos um intervalo de preço, o intervalo que o preço atua, que é entre essas duas barras, é o intervalo de preço que ele atua. Tá bom? Então, olha só, se eu pego a nossa grade aqui, eu coloco aqui, eu entendo que eu tenho uns 50% desta área de atuação do preço. 50% é um ponto muito importante. E também, se o preço está abaixo, dentro desta área que nós estamos estudando, abaixo de 50% desta área, a tendência é queda. Se o preço está acima de 50% desta área, a tendência é alta. Então, aqui, a maior probabilidade que eu vejo agora, dentro dos padrões, é o preço efetivamente vir para cá primeiro. Por quê? Porque ele está abaixo de 50%. Este é um padrão. Mas ele pode, a partir daqui, subir, bater lá? Claro que pode, mas não é o padrão. Tudo bem? Ele pode fazer tudo, mas não é o padrão. Tá bom? Então vamos lá. O que eu vejo como característica deste padrão? Eu vejo o preço vindo para cá, atingindo este alvo. A partir dali, né, se ele não for continuar a queda, ele vem, né, trabalhando para atingir este outro alvo aqui. Resumo, eu necessito que o preço saia desse range aqui, desta área de atuação do preço, para que a gente entenda qual o caminho que ele vai fazer. Então, agora, visto esses padrões, que eu preciso ver aqui para entender que o preço vai atingir esses alvos ou que ele vai atingir outros alvos que eu tenho aqui embaixo? É o preço desenvolvendo algo parecido com isso aqui. Faz o rompimento, ele pode testar ou não, normalmente ele testa, porque é uma área, um range importante. A partir daí ele rompe esse topo que ele for fazer após o rompimento deste range aqui, e aí ele vai atingindo os alvos característicos que ele tem. Ou, da mesma forma, para a baixa, o preço vem, rompe, é um rompimento importante de uma área, normalmente ele vai testar, se ele der segmento na baixa, rompendo o fundo que ele for fazer após o rompimento do range, eu entendo que ele vai continuar a sequência de baixa. Perceberam, pessoal? Que não é difícil a gente entender as oscilações do preço no gráfico. O preço não vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ele vai fazer uma dessas três hipóteses que eu disse a vocês. Quais as três hipóteses? Ele continuar nessa lateralização aqui, porque é um range, ou seja, uma área importante do preço, ele pode continuar por mais algum tempo, aí vai haver o rompimento para um dos lados e aí ele vai atingir os alvos. E eu tenho alvos aqui para baixo, nós vamos ver também, tá bom? Mas quais os alvos que eu vejo primeiro como alvo do Ethereum? Esses três alvos aqui. Ele pode, a partir do momento, pegar só um deles e descer, continuar a queda, mas eu entendo que ele vai vir nos três, porque este é muito importante. Tudo bem? Agora, se tudo isso se anular e o Ethereum, a partir daqui, começar a descer que nem um desgovernado, para mais baixas expressivas, esses alvos vão ser atingidos lá para frente, depois que ele atingir, né, os pontos aí de mínimas de preço. Mas não é isso que eu vejo esses alvos aqui primeiro. Vamos ver um outro padrão. Pessoal, esse padrão eu abordei no vídeo passado, eu efetuei o ajuste deste canal de alta, deste provável canal de alta. Por quê? Porque dentro da outra especificação do canal, aqui ele havia rompido o canal, e se ele rompe o canal, a tendência é testar e depois ele continuar com a queda. Mas, lembra que eu falei a vocês,
desenvolvimento de canais, tanto canal lateral, canal de alta, canal de baixa. Normalmente o preço ele vai desenvolvendo, conforme ele vai batendo nas extremidades e rompendo, eu tenho que verificar se há uma nova formação compatível. E aqui houve uma nova formação que é compatível. Então ele ainda está dentro deste provável canal de alta? Sim, ele está. Se a partir de hoje ele romper e testar e ir embora, tudo bem, esse canal foi efetivo e eu tenho que avaliar se ele tem uma nova formação de canal. Se não tiver, esse é efetivo, basicamente ele vai se tornar aí uma provável bandeira de baixa e a bandeira de baixa tem o alvo dela. Por quê, pessoal? Todo o canal de alta, na verdade, ele está interno em uma bandeira de baixa, tá bom? Porque a bandeira de baixa, a formação desse padrão, ela necessita de um canal de alta no centro dela. Tranquilo? Então, se efetivamente isso for se tornar uma bandeira de baixa, ela tem um alvo, esse alvo eu só vou ter noção do alvo a partir do rompimento, se ele romper aqui, eu vou ter o alvo próximo a 1.270 dólares aí. Mas isso ainda, por enquanto, é um achismo, é uma previsão só. Por quê? Porque o canal, efetivamente, ainda ele está em desenvolvimento e ele não rompeu para a gente caracterizar uma possível bandeira de baixa, tá bom? Então vamos aguardar aí o preço desenvolver outro padrão agora, o semanal. Reparem que nós temos no semanal, assim como no diário também, nós temos a formação da bandeira de baixa, tanto no diário, num prazo longo, quanto aquele curto que eu acabei de falar com vocês agora. Bom, essa provável bandeira de baixa aqui, ela veio se desenvolvendo e aparentemente rompeu esse canal de alta aqui que fez a formação dessa bandeira e está na pernada dela. Ela parou nesses alvos aqui no semanal, mas eu tenho o alvo provável dessa bandeira que é aqui embaixo. Tá bom? Este alvo aí está entre 1.258 a 1.187 dólares no Ethereum. Vai acontecer este alvo? É provável, mas eu não sei se vai acontecer, mas é o padrão. Tá bom? Então, esses alvos do Ethereum já foram atingidos, os principais? Sim, esses dois principais foram atingidos. Então, eu vejo um recuo do preço. Por isso que eu vejo o preço naqueles pontos que eu falei a vocês nos outros padrões, que eles são muito próximos deste ponto aqui, ó, que eu tenho um doji aqui no semanal. Pessoal, olha, esta barra aqui é uma barra característica que ela atrai o preço novamente, é como se fosse um imã para este preço. Então, por isso que eu vejo o Ethereum primeiro neste ponto aqui, para depois ele continuar com a queda dele atingindo prováveis alvos que nós temos mais abaixo. Tá bom? Então, eu vejo o Ethereum, sim, eu vejo sim. Ele pode ter uma alta a partir de agora, do preço atual, de mais 12%. Sim, antes dele continuar esta queda, sim. Mas ele pode também, a partir daqui, bom, já ir fazendo a sequência dele para atingir os alvos, tá bom? Tudo é uma possibilidade e probabilidade, tá? Mas como o Ethereum atingiu alvos importantes, ó, de doji, de 50% do semanal, eu vejo o recuo para cá, porque é o padrão dele, é o padrão do gráfico. Tá bom? É o padrão do preço no gráfico. Vamos olhar um outro padrão. Este padrão aqui é o do gráfico mensal. O gráfico mensal, ele é o que menos se movimenta e é o mais importante, mas eu trago ele pela importância. Mas ele me dá uma base, porque eu estou enxergando e estou esperando no mensal topos e fundos descendentes. O que o preço me diz? A história que ele me conta é que ele quer vir para cá. Mas, olha só, o Ethereum ele atingiu pontos extremamente importantes, onde eu vejo o recuo do preço. Então, o Ethereum ele veio, bateu aqui, ele não conseguiu passar no doji mensal, aí ele, olha só, ele bateu no 50% do fundo
mensal. A partir daqui houve um recuo muito leve e ele veio e bateu neste outro ponto aqui de 50%. A partir daqui eu aguardo um recuo, sim, são aqueles recuos que eu falei a vocês, para que ele atinja esse alvo aqui, que esse aqui, pessoal, é o meu provável alvo de final de ciclo. Eu já comentei com vocês em outros vídeos, eu não vejo o Ethereum muito mais abaixo disso. Claro que ele pode ir mais abaixo, porque ele também tem outros alvos aqui, tá bom? Mas são alvos menos expressivos do que este alvo que costuma parar o preço, como ele fez aqui, ó, ele parou o preço esse mês todo aqui, justamente nesse ponto. Esse mês ele também pode parar nesse ponto? Pode. Aí eu vejo um recuo interessante para cá novamente, para depois ele atingir. Então ele pode romper aqui, né? Mas vai ser aquela agulhada, ele rompe e retorna para a partir daqui ele dá, aí que ele vai, que eu entendo que ele vai começar a se recuperar, revertendo essa tendência macro de baixa, tá bom? É algo parecido com isso que eu visualizo no Ethereum. Vai acontecer? Não sei, mas é uma grande possibilidade, probabilidade, pelo fato, né, dos padrões do preço no gráfico. Bom, vamos olhar agora em relação à estratégia do canal, onde eu faço as marcações de ponto, a partir dali eu compro, eu vendo. Então, o meu preço médio, hipoteticamente, para efeitos de estudo, está nesta linha verde. Abaixo dela, nós compramos aonde? Em fundos em Doji. Então, eu tenho novos fundos aqui no gráfico diário? Tenho, eu tenho esse fundo aqui que foi formado. Tá bom? Lembram que eu deixei esta linha aqui, que era deste doji do diário? Eu falei a vocês, ó, eu vou deixar essa linha para a gente ver a força deste ponto. E é uma força considerável, considerável, que nós já estamos há 4 dias aqui e ela não consegue romper. Então, é um ponto de força, tá bom? Ele tanto é um ponto de força que se a partir de agora ele, ao invés de fazer aquela recuperação que eu disse a vocês, que eu entendo que ele pode buscar aqueles alvos, se a partir daí o preço neste ponto, por ele ser muito importante, segurou o preço. Olha aqui, pessoal, aqui ele segurou o preço por 4 dias, 3 dias na verdade, depois ele rompe e ele está segurando o preço por mais aqui 4 dias já, porque ele tentou romper de novo. Então, entendemos já que aqui é um ponto importante. Se é importante, a partir daqui o preço tentou romper ou não conseguiu, e a partir daqui ele faz o rompimento e testa, aí, pessoal, aquela possibilidade daqueles alvos para agora não vai acontecer e o preço vai desenvolver mais quedas expressivas, atingindo os outros pontos, né, de alvo que ele tem. Bom, entendendo que esse aqui é um ponto interessante, importante, que aqui dentro do estudo do canal da estratégia nós iríamos hipoteticamente fazer uma compra aqui, porque é um gráfico de estudos, não é uma conta real, eu deixei aqui para que a gente fosse ver a força desse ponto. Mas agora eu vou tirar, porque nós temos outras marcações, senão vão ficar muitas linhas no gráfico e vai mais confundir do que ajudar. Então nós já percebemos a importância desse ponto. Então, ótimo. Eu tenho novos fundos, já que abaixo do meu preço médio, dentro da estratégia, eu compro em fundos em Doji? Tenho. Eu tenho um novo fundo aqui, ó, feito por esta barra aqui. Então, eu pego a minha grade aqui, a nossa grade, coloco na mínima e na máxima da barra que determinou este fundo. A partir dali eu faço as marcações e toda vez que o preço vir de cima para baixo nessas linhas, eu vou comprar. Hipoteticamente, é claro. Aqui eu vou colocar, mas já foi atingido, tá bom? Só para que a gente entenda aí o racional dessa estratégia. 50% eu marco na tracejada para que me alerte que é um ponto extremamente importante, que eu tenho que prestar atenção nesse ponto, que a partir dali pode haver uma reversão ou uma parada de preço importante, tá bom? Olha só. Então eu fiz as marcações. Ótimo. O que eu preciso para que eu faça a compra dentro da estratégia, já que aqui é um fundo? Bom, eu necessito que o preço feche acima, como ele fez aqui, e retorne
para a linha. Retornou? Aqui eu faço uma compra. Se eu faço uma compra, eu retiro o ponto. Tá bom? E agora, se o preço continuar as quedas e ele atingir este ponto, eu vou comprar e assim por diante. Mas olha só, 50% de todo o movimento não são pontos importantes? Sim, então o preço pode bater aqui, porque é um ponto importante, a partir daquele fazer recuos mais expressivos e atingir aqueles nossos pontos que nós falamos de alvo? Sim, pode acontecer, tá bom? Agora, se o preço não parar aí, ele rompe, ele pode até testar novamente o rompimento aqui, tá bom? E a partir daí ele continua rompendo os fundos que ele for formar e os fundos já existentes, aí eu vou entender que esta alta para aqueles alvos agora foi anulada e o preço continuará a sequência de baixa. Perceberam, pessoal, que as oscilações, através das oscilações do preço, eu consigo entender um pouco mais qual é o caminho do preço? Mas o que eu entendo também? Já mostrei a vocês nos outros gráficos que eu abordei agora. Esse é um ponto importante. Se ele é importante, eu aguardo o preço aqui? Claro que eu aguardo. Olha que doji lindo. O preço é atraído para ele, tá bom? Então eu vejo isso sim. Bom, já que ele é um doji, também eu vou marcá-lo agora, tá, pessoal? Eu ia marcar mais para frente para não ficar muita linha, mas eu vou marcar para que fique uma coisa mais elaborada aí. Bom, se é um doji, eu necessito que o preço feche acima, tá bom? Feche acima, porque eu estou comprando. Então, o preço fecha acima e se ele retornar, aí eu faço a compra no doji. A mesma coisa é para a máxima dele. Se o preço romper a máxima dele que está aqui e retornar para a máxima, eu também faço a compra, tá bom? Basicamente, este é o racional dessa estratégia. Então, vamos marcá-lo aí. Eu vou marcar o quê? Bom, primeiro, como é um doji, eu vou marcar em linha tracejada e vermelha, para me chamar a atenção e falar, esse ponto é um ponto importante. Então, ótimo. E eu também compro na máxima, se o preço fechar acima da máxima desse doji. Mas aí eu já faço na pontilhada e na cor que representa o gráfico que eu estou lidando, que é o gráfico diário, que é o azul. Tá bom? Eu faço um pouquinho antes só da máxima desse doji, e aí eu faço, né, o travamento desta linha, tá bom? Então, eu já fiz as marcações aqui no diário. Hoje, domingo, às 21 horas, faltam algumas horas para fechar esta barra, tem o semanal, tá bom? Vamos lá no semanal. O semanal, só para que a gente avalie, ela não tem marcações essa semana no fechamento. Por quê? Porque eu tenho que verificar se eu tenho fundos ou doji no semanal. Então, o fundo foi caracterizado por esta barra, que foi há 2 semanas atrás, e nós já marcamos aqui, tá bom? Nós já marcamos os pontos. O que eu tenho que só verificar? O semanal e mensal, diferente do diário, que eu já marco todos os pontos, eu preciso aguardar, no caso do semanal, a semana fechar. E se a semana fechar acima deste ponto, não sei se isso vai acontecer, mas se essa semana aqui, que vai fechar hoje às 21 horas, se ela fechar acima desse ponto, aí sim eu compro se ele retornar para 50%. Tudo bem? Tranquilo? Então, agora, nesse momento, eu não tenho nada para marcar, porque a barra semanal não fechou ainda. Tá bom? Vou voltar aqui para o gráfico diário da nossa estratégia aqui. E por hoje é só. Forte abraço e até o próximo vídeo. Se inscreva e acompanhe os próximos vídeos.